Bora falar se Vinland Saga ficou ruim na segunda temporada? Então... Fala galera, aqui é o Igor Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Chega Mais Otaku. Hoje a gente vai falar sobre um tema meio polêmico aqui, que foi a segunda temporada de Vinland Saga. Como é de praxe, eu vou citar aqui os pontos positivos e os pontos negativos do que eu achei, né, os três que se destacaram dentre todos, e no final eu falo a minha opinião sobre isso. Mas antes, já sabe, né? Se inscreve se não for inscrito, deixa seu like, comenta bastante aqui se você curtiu essa temporada de Vinland Saga e bora falar do Thorfinn. O primeiro ponto positivo que eu queria colocar aqui é que a segunda temporada é uma bela história sobre redenção, sobre a mudança de um personagem que até então tinha sido construído pra gente como alguém horrível, né? Porque se você parar pra pensar e olhar o Thorfinn de verdade da primeira temporada, você vai saber que ele é uma pessoa horrível. Alguém completamente movido pela vingança, que tirava a vida de inocentes porque ele queria se vingar de um outro cara. Então, tipo, ele não era uma pessoa tão boa. Cara, eu sou humano. Dentro da segunda temporada ele teve todo esse ponto de virada ali dele não se reconhecer, não saber o que fazer, até o ponto dele começar a repensar sobre a questão e a conexão que ele tem com a violência. Então é um ponto assim, é uma história que tipo, mano, é muito bem construída e muito bonita de ser. Outro ponto positivo é que a história ela mostra um lado diferente e igualmente terrível das guerras e das invasões. Porque a Inglaterra ela foi massivamente invadida por vários povos, por povos germânicos, por povos principalmente dinamarqueses e noruegueses que invadiram suas terras, tomaram, destruíram todo o país, porque muito ao norte as terras são inférteis e tudo mais, e a Inglaterra ali, todo o Império Britânico, na verdade, é uma terra bem fértil em comparação com tudo aquilo que eles tinham de gelo e tudo mais. Pelo menos eu tô vivo! Então as invasões foram muito pesadas e elas deram origem não só a morte, sangue, diminuição das populações ali do Império Britânico, como essas invasões também deram origem a várias outras coisas, como novos povos escravizados, povos do Império Britânico que perdiam, né? Eu chamo de Império Britânico, mas na época não existiam isso, eram vários países diferentes, mas todo aquele povo acabou perdendo, então eles eram mandados às vezes para Dinamarca para servirem como escravizados, então era um negócio terrível, terrível. Eles mostraram aqui um pouco disso, um pouco dessa questão, desse outro lado, sabe? Que a guerra, ela gera tudo aquilo que a gente viu na primeira temporada, mas gera essa outra coisa aqui que é igualmente terrível. Ponto mega positivo, que até tem conexão com o primeiro do Thorfinn, é se aprofundar nos personagens. Eu acho que o Thorfinn é o grande destaque pra gente olhar nisso, né? Olhar pra esse ponto em específico, porque ele foi o personagem que mais teve um aprofundamento ali massivo, de você entender mais no cerne do que ele pensa, de como ele tá lidando com as coisas que ele fez no passado. Mas o Canudo também tem um desenvolvimento muito incrível, muito absurdo. A gente vê também da família do Ketil, todo esse desenvolvimento dos personagens, como eles crescem, o Cobra. A gente vê que existem nuances ali, personagens muito interessantes que eles aprofundam e acabam descobrindo, né? A própria Arnheid também é uma personagem incrível, que você descobre mais sobre ela, mesmo num espaço de tempo bem curto. Você consegue entender tudo da história dela e consegue entender todo o sofrimento que ela passou e principalmente que ela tá passando, uma pessoa escravizada. É o tipo de detalhe, assim, que não é comum a gente contar nas histórias. Às vezes é sempre muito 880, é sempre muito vilão e herói, e aqui não. Aqui tem personagens que, mesmo contrariando certos pontos, eles ainda têm uma profundidade que permite que eles consigam funcionar dentro da história. Então é muito incrível. Agora indo para os pontos fracos, eu tenho que pontuar aqui o principal deles pra mim, que é o ritmo mais lento. A gente estava acostumado com frenesi, É caos, é fome, é uma faca! com todo aquele movimento, com todas aquelas lutas, todas aquelas batalhas que a gente teve na primeira temporada de Vinland Saga. E essa segunda, ela já começa em um ritmo mais lento, que às vezes você fica pensando, não, tá começando em um ritmo mais lento aqui, só que mais pra frente vai ter tudo aquilo que a gente teve na primeira temporada. Achou errado, otário brasileiro! Toda a segunda temporada, pelo menos até onde ela tá, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ela é toda em um ritmo muito mais lento. Existem batalhas, existem desafios, só que tudo isso é feito num ritmo muito mais devagar. Pra quem tava acostumado com aquela história que a gente tinha na primeira temporada, isso pode ser um grande desafio lidar com essa segunda temporada mais lenta. Então eu acho que esse é um ponto
fraco porque a quebra foi muito brusca. Não foi linear, não foi gradual. Foi tipo, primeira temporada, insanidade. Segunda temporada, história construída em um ritmo muito mais lento. Não alinhar essas expectativas foi um ponto fraco da segunda temporada. E até em conexão com esse primeiro ponto, a gente tem um segundo, que é a questão de ter menos lutas. Na primeira temporada, a gente tem lutas, assim. Todos os episódios tem algum combate, alguma luta, alguma coisa que ajuda a chamar a atenção, ajuda a gente a se conectar com a história, ajuda, né, a ter essa emoção toda que a gente tá acostumado nos animes shonen. Ele vai entrar na porrada, meu irmão. Só que essa segunda temporada, ela vai pro completo oposto, assim. Tem lutas, tem batalhas, mas elas são muito mais reduzidas. Eles ficam muito mais tempo na construção de uma batalha que tá por vir, uma batalha muito importante, do que necessariamente na batalha em si. Pelo menos até o momento da gravação desse episódio aqui. É um ponto fraco porque é isso, a gente tava acostumado a ter mais lutas, tava acostumado a ter mais emoção, e a quebra foi muito brutal. Então eu acho que poderia ser uma quebra mais gradual, de repente acontecer mais lutas dentro de um outro núcleo da história, sabe? Então de repente o Thorfinn vai ter aquele momento mais introspectivo, em que ele vai repensar sobre todas suas ações e tudo mais. Quando a gente vê o Canuto, a gente vê, cara, guerra, entendeu? Porque é o universo que o Canuto tá imerso. Então acho que poderia ter um equilíbrio um pouco melhor entre esses dois pontos. E pra mim, uma das coisas que mais perdem, assim, eu lembro que quando terminou a primeira temporada e eu descobri que ia ter uma segunda, eu falei, cara, não vou ver, não vai ter escalados, que eu vou ver. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele certo, tá? Não! Eu talvez não esteja, mas eu sempre pronunciei assim. Então, ele é um personagem incrível, ele é um cara terrível, cara absolutamente terrível, absolutamente horrível, que faz umas barbaridades sem tamanho. Mas o que ele é carismático não tá escrito. Não tá escrito. Ele é, mano, insano de bom, assim. Como personagem, ele é uma construção incrível. Eu queria ver mais sobre a trajetória dos Calados. Eu queria ver mais sobre tudo que ele passou na vida pra ser essa pessoa que é cruel nas atitudes, mas tem certos valores, tem, né, opiniões fortes, ele tem objetivos grandes. Então eu acho que seria muito bom ter isso. E a falta dele é muito grande na história, porque ele é um ponto central ali que conecta tudo e faz a história andar num ritmo muito mais interessante. Só que a falta dele é muito grande. Ele até aparece, mas num ritmo, né, menor. Simplesmente porque, né, a gente sabe o que aconteceu no final da primeira temporada. Mas é um ponto fraco. Não tem como eu não falar desse ponto fraco aqui. Desculpa. O que eu acho? Eu não acho que a segunda temporada de Vinland Saga é ruim. Ao contrário, eu acho ela muito, muito boa. São opiniões, né, que... Eu coloquei os pontos negativos aqui porque é isso, quando a gente tá julgando alguma coisa, a gente não é porque a gente gostou que a gente precisa descartar tudo aquilo que é ruim ou tudo aquilo que pode melhorar de uma obra. Mas eu gostei bastante, assim, eu até tava falando com uns amigos que também leram o mangá antes de ver o anime, que eu falei, cara, se eu tivesse lido o mangá, talvez eu não tivesse me conectado tão profundamente. Principalmente porque eu tava naquele ritmo que eu falei no começo, de algo mais violento, algo mais sério e tudo mais. E aqui a gente vai pra uma história que é muito mais lenta, muito mais calma, mas mesmo assim ela é muito mais densa e muito mais profunda. Então acho que trabalhar essa redenção, trabalhar as batalhas que estão acontecendo de Vinland Saga da segunda temporada dentro da mente do Thorfinn, dentro daquilo que ele tá construindo como uma personalidade, porque ele não teve tempo de construir uma personalidade. A personalidade dele era a vingança, era o ódio. E quando aquilo se desfaz, ele fica sem chão, ele fica sem destino. Então foi muito incrível. Eu acho que é uma temporada a ser igual, que eles se aprofundam em algumas histórias que elas vão além da guerra, né? São histórias que elas são consequências da guerra. Então, a Arnheid que eu comentei antes, tem uma história dela com Gardar e tal, que é o ex-marido dela. Então, toda essa construção é muito bem feita e, assim... Agora eu tô focado em agradecer a todos os profissionais. Sem comentários, o Canuto, o que ele mudou e como tá essa construção dele, assim, é um negócio de louco. Um negócio de louco, assim. Então, eu acho que vale muito a pena você assistir a segunda temporada de Vinland Saga, porque é aquele momento que um anime muda de um jeito que a gente nunca viu em nenhuma outra obra, uma mudança assim tão brusca. E aí, curtiram? O que você acha da segunda temporada de Vinland Saga? Você curte? Deixa aqui nos comentários então pra eu ficar sabendo. Dá o seu like no vídeo, se inscreve se não for inscrito. E assim, vamos falar de Vinland Saga, vamos falar de todos os animes o ano inteiro e fazer esse canal crescer. Eu tô contando com você, hein? Aqui do lado eu tô deixando já outros 2 vídeos, já se joga em um deles e me dá essa moral aqui pra gente seguir conversando sobre animes.